bom dia para você que junto com a gente começa o programa Rosa Choque pela Rede TV no Sistema Guga de Comunicação. Aqui na Rede TV, você sabe, na nossa frente, sempre só você. Nessa quarta-feira de cinza, que todo mundo chama assim, né, por causa do carnaval, a gente vai falar de um assunto bastante polêmico. No dia de hoje, a gente começa uma série de programas que vão falar a respeito de pedofilia e dos abusos e traumas sofridos por meninos, meninas, que depois se tornam homens e mulheres e carregam esse estigma pelo resto de suas vidas. A gente vai falar de um assunto que é bastante traumático, sim, e bastante forte. Mas forte de verdade são as pessoas que conseguem passar por tudo isso e continuam com a dignidade de ter sua cabeça levantada, o seu espírito aberto e com a vontade que não é a mesma, mas a vontade de viver. No programa de hoje, a gente vai tentar mostrar para você como fazer para sair dessa situação, para sair daquilo que a gente chama de escuridão, para poder tentar reencontrar essa bendita dessa luz, que faz com que a nossa vida seja um pouco melhor e que a gente possa, de verdade, ter essa vida de volta. Ter as coisas que nos perderam, que nos levaram, que enfim, que foram retiradas da gente e que a gente possa ser e voltar a ser feliz. Perdão, nessa hora que a gente entende de verdade, o que é perdoar? Perdoar é poder lidar com o outro, sabendo que o outro nos fez alguma coisa de ruim, mas que a gente consiga ter a bondade, a caridade, a dignidade de saber entender, relevar e saber que o outro sofre tanto quanto a gente. E talvez por isso tenha feito aquilo que nos fez. Dentro do perdão, é importante que a gente saiba que muitas das vezes o agressor foi alguém que também foi agredido. E isso não justifica, eu concordo com você, mas justifica para ele, que deve ter passado por coisas horríveis também. E também tente, dentro da sua maneira, fazer com que a sua vida valha a pena, de forma errada. Nada, absolutamente nada nesse mundo justifica os abusos, sejam eles psicológicos, físicos, as agressões. Agora, de todas as agressões, a que fica mais forte na vida de uma pessoa, com certeza, são as agressões sexuais. Porque é nos tirado e retirado de nós aquilo que de mais íntimo nós temos e é nos colocado à mercê de alguém que vai usar, abusar e ainda sorrir da nossa desgraça e da nossa dor. Alguns dos assassinos mais famosos, se é que se pode chamar assim, diziam que o que lhes dava prazer era o olhar da vítima, a dor da vítima, no momento em que o crime estava sendo cometido. Até onde, de verdade, essas pessoas, assim chamadas como eu e como você, podem ter o nosso perdão? Até onde essas pessoas podem, de alguma forma, receber esse perdão da sociedade e serem colocadas de novo ali, junto com pessoas de bem, para que possam ter sua vida continuada? Talvez, na duração de todos esses programas, a gente não consiga resolver a sua situação em particular. Mas com certeza, a gente vai pegar um assunto que tem muito tabu e vai tentar colocar dentro da tua vida para que você, assim como nós, ouvindo, possa se melhorar a cada dia. E se não der para ver o sol inteiro, uma brecha de luz. E se não der para ver essa brecha de luz, que você tenha pelo menos a esperança de saber que alguém, em algum lugar, está rezando por você, está orando por você. E esperando que você, assim como eu, todos nós, consiga dirigir a sua vida de uma forma mais decente, mais digna e mais humana. No programa de hoje, a gente vai receber aqui dentro da nossa linha de pensamento e poder trazer para você essas informações, uma mulher que é bem rosa choque. Afinal de contas, ela faz da vida dela um motivo para ajudar tantas e outras pessoas a resgatarem essa dignidade, o amor próprio, a bondade do coração e a vontade de crescer e de ser feliz. Ela é formada numa das áreas que a gente não conhece direito ainda, mesmo porque a gente não sabe nem os nomes em português, vai saber os nomes em inglês, mas ela vai explicar pra gente, vai tentar ajudar a mim e a você a ser mais feliz. Margarida, por favor, seja muito bem-vinda ao nosso programa Rosa Choque. Muito obrigada, dia, querida.
Bom dia, bem. Nada melhor do que começar essa quarta-feira de cinza de uma forma muito rosa, né? Opa, e rosa choque. É pra deixar bem legal mesmo. Bom dia, seu nome completo? Margarida Lima. Por que te chama de Margot? Eu acredito que as pessoas encontraram uma forma carinhosa e diminuir um pouco o nome que é grande, Margarida, e chamam Margot. Começou pelo meu esposo. Ele começou a me chamar de Margot, Margot, e aí todo mundo que me conhece, às vezes nem conhece o meu esposo, mas ele já começa a me chamar de Margot. Teu pai? Teu nome do teu pai? O nome do meu pai era Raimundo. Da sua mãe? Maria. O que a dona Maria tem a ver com a sua vida hoje? O que a minha mãe tem a ver com a minha vida inteira? Minha mãe é uma pessoa extremamente carinhosa, solidária. Minha mãe é uma pessoa focada, criou as filhas de uma forma linda, sempre nos trouxe, os dois na verdade. Meu pai era um empreendedor, minha mãe sempre nos trouxe a possibilidade de melhorar. Você veio de onde? Eu vim do Amazonas, do interior do Amazonas, Lábrea. O fato de você ter vindo de uma cidade, dentro de um estado que as pessoas nos têm como um estado, não vou nem falar de terceiro mundo, eles já colocam a gente numa situação bem inferior, o que eu acho que é uma vantagem, porque no impossível a concorrência é menor e a gente pode ser melhor a cada dia. Como é para você trabalhar dentro de uma área que a gente vai falar daqui a pouco, que mexe com a vida, com o coração e a alma das pessoas, que revira tudo? Na verdade, Nina, eu sempre gostei muito de tudo isso, né? Falou de pessoas, sempre me trouxe uma vontade de trazer algo melhor para eles, uma possibilidade, é a esperança. Então, como você falou, não é nada fácil ser do norte, principalmente do Amazonas, a gente ouve muitas histórias sobre negociações sexuais, leilões, todas as coisas vindas do Amazonas. Imagina do interior do Amazonas, que foi onde eu nasci. Acontece que lá fora, como você falou, isso acaba sendo uma vantagem competitiva. Nos Estados Unidos, a primeira vez que eu estive, fui fazer palestra e ninguém nunca tinha ouvido falar na minha cidade. Em Brasília mesmo, quando comecei meu primeiro treinamento, quando eu fui dar o meu primeiro treinamento, as pessoas falavam: uai, mas onde está Rondônia? Eu falei: calma, gente, sou um pouco mais do que Rondônia. Quase um pouquinho. Então, assim, cadê no mapa? Cadê Lábrea? Eles iam buscar nos Estados Unidos onde estava Lábrea e associavam com índios, Porto Velho. Mas é verdade que os índios andam na rua sem roupa? Aquele pessoal que já morava em Boston há bastante tempo. Então, gera uma curiosidade muito comum. Como é para mim trabalhar tudo isso? Eu vim de um meio disso. Nunca, graças a Deus, nunca aconteceu conosco, porque a minha mãe sempre foi muito cuidadosa. Então, naquela época, nós tínhamos digamos, privilégio de estudar num colégio melhor, de ter pessoas acompanhando, os irmãos maristas na época, eles cuidavam muito disso. Então eu me livrei, passei incólume por tudo isso. Qual o curso que você fez? De formação? Eu fiz administração. Administração hoje, de empresas. Nos Estados Unidos você fez? Eu fiz nos Estados Unidos administração de empresas com coach. E depois... que é coach? Ok, o que é coach? Coach é um processo que visa alcance de objetivos e metas. Coach traz para a pessoa a possibilidade dela ter alta performance, de ser e atuar da melhor forma possível em cada pilar da vida dela. Quando a gente fala performance, o que é isso? É o melhor, é ser o melhor. É dar o seu melhor. Não é ser melhor do que ninguém, não é ser melhor... É ser melhor a cada dia. Ser melhor que você mesmo a cada instante? A cada instante. É ultrapassar, digamos assim, ultrapassar os meus limites, os limites que eu crio para mim. Então o coach, ele traz a possibilidade de eu me entender, porque tem muito o autoconhecimento, trabalha muito o autoconhecimento. Tem muita gente que fala: mas o coach, tem muitos coaches que não entenderam o sentido do processo, não é? O coach, de verdade, ele remexe minha vida do passado, do presente, para eu ter um futuro melhor? Com certeza. Primeiro eu vou te falar que tem ciência atrás do coach. Isso. Que tem muita gente que diz que não tem. Eu já tive um professor no MBA que falou assim, que isso era picaretagem e uma série de coisas. Então o coach tem ciência por trás. Tem administração, que fala de processo, tem psicologia, que fala da psique humana, tem atrás também antropologia, sociologia, física quântica, ética. Então, todas essas ciências trouxeram o coach para ser o que ele é hoje. Quando a gente fala dessas ciências, até para as pessoas entenderem, para a gente poder avançar. Você falou da sociologia, que é o que cuida do meio social do homem. A antropologia, que cuida
de onde o homem veio e como que ele é. Isso. A física quântica tem a ver com o que dentro desse processo? Na verdade, a física quântica ela diz que o indivíduo constrói a realidade conforme o olhar dele. Então, além de ser produto do meio onde eu estou, a minha visão de mundo, aquilo que eu conheço, faz de mim uma pessoa melhor ou não, dependendo do jeito que eu utilizar isso? Na verdade, eles falam que o pensamento transforma a situação. Então, eu posso olhar para essa flor e imaginar, nossa, coitadinha, como que ela teve coragem de tirar do pé, a florzinha estava lá tão bonita, e você olha para ela e fala assim, uau, minha celular está muito mais bonita com ela. Então, a visão que eu tenho de algo muda o que eu acredito. Isso, que passa pelos filtros de crença. O que eu acredito sobre isso? Eu acredito que teve sofrimento atrás disso daqui. E você acredita simplesmente que teve vontade de embelezar, de deixar o rosa-choque muito mais bonito. Então, a minha vontade prevalece naquilo que eu acredito. O meu pensamento. Eu sou os meus pensamentos. É isso que diz a física quântica. Que a realidade muda conforme o observador. Tá, então se a realidade muda de acordo com o observador, e a gente sabe que a física quântica, ela é ciência pura, a que você atribui, por exemplo, e isso é um pensamento aqui, ninguém está falando, e deixar muito claro, aqui são opiniões que a gente tem, que a gente vai formando com o passar do tempo. As coisas, como a Margot disse, principalmente relativa à física quântica, ela pode ser mudada em questões de minuto. O pensamento que nós temos, ele pode se modificar, no próximo minuto eu posso pensar diferente de acordo com algo que me aconteceu. A dor do outro é sempre a dor do outro, a minha vai ser minha. Mas a que você atribuiria, dentro daquilo que você estudou e você trabalha com pessoas, atende pessoas, que uma pessoa seja capaz de cometer, vamos começar da violência que é velada, a violência psicológica contra o outro, que essa é forte também. Essa é muito forte. Então, na verdade, vai um pouco mais, passa também pelo filtro de crenças da pessoa. O que é filtro de crença? Só para te dizer que o coach também tem neurociência por trás. Então, como age o cérebro? A neurociência, como age o cérebro? A neurociência é o estudo do cérebro, né? São ciências que se reuniram para estudar como o cérebro funciona. Então, na verdade, o coach também, hoje, principalmente o coach integral sistêmico, que é o que eu trabalho, ele trabalha com os dois hemisférios cerebral, e a neurociência está por trás, entendendo como o cérebro aprende, como desenvolve e o que são os pensamentos para ele. E então, nesse sentido, eu teria realmente esses traumas que vão bloqueando os meus entendimentos e que não me deixam seguir porque eu não consigo entender. Exatamente. E também formando o meu filtro de crenças. Como eu vejo o mundo? Tem os sentimentos, na verdade existe uma cadeia, né? Primeiro são os sentimentos que trazem pensamentos. Você sente e pensa, concorda? Concordo. Eu sinto, eu penso e me comporto. Então, logo atrás do sentimento vem um pensamento e logo atrás do pensamento vem, provavelmente, uma ação, um comportamento do indivíduo. Acontece que todo sentimento perpetuado, por exemplo, e isso não é nenhuma viagem, isso tudo é muito explicado dentro da neurociência. Elas vêm aqui, o indivíduo, Amazonas. Ele tem um sentimento que a mãe, uma autoestima baixa, de dor, de tristeza. Então, esse sentimento, ele é passado, digamos assim, ele é sentido dentro da família, dentro da casa. Isso tem uma pesquisa da Universidade de Duke, eu acredito, que diz que um sentimento atravessa até 4 gerações. Sim, porque aquilo que a minha avó me mostrou para minha mãe perpetuou em mim, eu perpetuo na minha filha. Isso. Porque eu vou trazendo a mágoa, a dor e aquilo que aconteceu com elas, eu acho que vai acontecer comigo. Exatamente. E aí a gente traz o grande motivo da necessidade do perdão. O coach trabalha com o perdão? Sim. Se não houver o perdão, não há libertação do sentimento, entende? Eu posso estar, como eu diria, vitimando ou então trazendo para mim, sentenciando uma neta, uma filha, se eu não perdoar aqui. Ontem a gente estava até conversando, só para abrir para você continuar esse chá de hibisco, tá, de flor. Quando a gente fala do perdão, ele é mais libertador para quem perdoa do que para quem é perdoado. Isso é fato, todo mundo conhece. A gente brincou muito com o filme Frozen, que eu falei com as meninas, que eu tentava mostrar para as pessoas que ele mostrava dentro do objeto dele mesmo. O grande objeto do filme era, o meu problema continua ali, eu só aprendi a lidar com ele, porque o problema não vai sumir. Que era o que a princesa, a rainha dizia, ela continuava tendo gelo nas mãos, só que ela aprendeu a lidar. O perdão também é isso, o problema não vai sumir, eu só vou aprender a lidar com ele. Na verdade, o dia que eu não lembrar mais. O problema ele até pode sumir diante do que a gente estuda. Por quê?
Quando eu decido me libertar, e o coach te traz na possibilidade de você focar no que você quer, esquecer o que você não quer. Então, o que é o perdão? As pessoas esperam sentir vontade de perdoar. Gente, não vai acontecer. Imagina, você sentir vontade de perdoar um agressor que fez algo com sua filha. Não vai. Então, o que acontece? Perdão é decisão. Atitude. Perdão é atitude, perdão eu escolho, perdão eu decido perdoar. Então, qualquer uma pessoa me fez um mal horrível, aquela dor, existe no cérebro um aprendizado traumático, que é a crença traumática. Eu entendo como ela funciona, como ela prejudica toda a minha vida, a minha geração, e eu escolho perdoar, eu decido perdoar, não porque o outro mereça. Ele até pode não merecer, mas eu mereço perdoar. Eu mereço me libertar, eu mereço ter uma pele melhor, por mim, pela minha família, pela minha geração. Senão isso vai... Então, às vezes, você fala assim, Margarida, o que aconteceu com a criança? O que aconteceu com o sentimento que essa criança foi exposta? Então, assim, o que te acontecia? O que acontecia com a minha mãe? Qual o sentimento dela? E é isso que eu tenho que expressar. 9244-9858 é o telefone que você pode interagir conosco. Eu sou rosachoque@gmail.com. A partir do meio-dia, o nosso programa também fica disponível pelo YouTube. News Rondônia, www.newsrondônia.com.br e www.sgc.com.br. Bom, e entre as matérias que o Diário da Amazônia traz hoje, vou colocar aqui. Foi? Entre as matérias que o Diário da Amazônia traz hoje, ele fala sobre o carnaval, mas não fala só sobre o carnaval, não. Ele também fala sobre as inscrições do Ministério Público, né, da União, que está abrindo vagas. Ele fala a respeito da cidade de Ji-Paraná. Tem muita coisa dentro do âmbito policial, dentro do âmbito animal. Fala bastante a respeito dos nossos municípios, os 52 municípios que a gente tem aí dentro do estado de Rondônia. Eu acho que o mais interessante é que você não perca esse hábito de ler jornal. É o tempo que a gente tem pra gente. Às vezes você está na tua casa aí estressado, irritado com o celular, você tem que diminuir a visão para poder enxergar mais. E se você pegar um jornal de verdade, nada tira esse cheirinho do papel, assim como um bom livro. Eu ainda sou adepta daquilo que a gente... Eu sou brasileira, eu gosto de pegar, de pôr a mão ali e de ver isso para poder entender como funciona e o que é o meu estado de amor pelo Brasil chamado Rondônia. Um beijo também para o seu Rui, que mandou para a gente aqui, que está coladinho no Rosa Choque, elogiando, né, o programa. Obrigada, seu Rui, obrigada mesmo, ele que trabalha ali no Procon. Eu até achei muito carinhoso dele, que ele mandou assim, todas as fotos, não vai dar para mostrar aqui, mas ele mandou assim, todas as fotografias... mostrar para a Margot, né? Ele mandou todas as fotografias do programa, acho que isso é muito legal. Também para o pessoal da Policlínica, que está vendo e assistindo a gente, para o Dr. Kenner, que diz que lá eles têm uma assistente social que trata dessa situação de violência contra a criança. Muito obrigada. Para a Onete também, que falou a respeito da Associação das Mulheres que sofrem as agressões dentro do âmbito rural, indígena, enfim, a parte que eles entendem como sendo isso de exclusão. Muito obrigada a todos vocês que entram, que interagem, ó. Ana Lúcia Cavalcante Garcia, Rogério Pinheiro, o Saúl, a Thalita Godin, o Flávio Afonso, o Alessandro Andrade, Davi Lamaro, o Elivelto Palma, a Suzana Pereira, enfim, todo mundo aí, muitíssimo obrigada. E um agradecimento também especial é um rapaz que ele está me ajudando a conseguir as bandas que vão vir aqui para o programa, para poder mostrar os talentos do nosso estado de Rondônia e dos estados aqui do lado. Margot, quando a gente também fala a respeito do ajudar a si mesmo, a pessoa que foi agredida na sua infância, principalmente dentro do âmbito sexual, que elas normalmente são vitimadas pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, pelo vizinho, elas têm aquilo que de mais importante na vida delas, ao meu ver, naquele momento, foi de alguma forma maculado. Porque o estupro, o fato de pôr a mão, não importa se teve ou não conjunção, mas o fato de te agredir sem que você queira, ainda na base da ameaça, eu consigo, pelo coach, me resgatar? Ou pelo menos eu tenho uma possibilidade desse resgate? Existe a possibilidade, existe a esperança, na verdade. Existe também muito a decisão, a escolha da pessoa querer. Então, quando elas chegam, que elas vêm carregadas de dor, e tem outra coisa, Nina, também, que em alguns casos... que não foi, teve uma forçação, porque sempre teve um mais esperto, um adulto, sobre uma criança, mas envolve, às vezes, o prazer. E o prazer traz a culpa, que é ainda pior. Isso é um fato também que tem que ser levado em consideração, né? Totalmente, porque a culpa, o que é que merece um culpado, na verdade? Entre aspas, o culpado merece castigo.
Então, o que acontece com uma pessoa dessa? Ela passa a vida inteira se sabotando. Ela se sabota no trabalho profissional, na área financeira. Então, assim, eu nem sei porque eu não tenho dinheiro. Tem gente, mulheres que chegam lá e falam assim, Margarida, eu ganho muito dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Ou ainda, eu não consigo imaginar uma pessoa me tratando bem. Quando me trata bem, eu faço alguma coisa para me tratar mal. E não suporta elogio também. Não suporta elogio. Então, esse é o processo de autossabotagem. Ela se sabota porque, na verdade, ela não acha que, ela não acredita que mereça o carinho, mas isso tudo o que você está respeito. falando, você falou no início da tua fala, dessa fala, você falou do prazer. Porque o sexo, ele é prazeroso. E às vezes o agressor, ele não agride de forma violenta. Isso. Essa agressão, ele tem que ganhar confiança. Isso e ele mesmo. mostra que aquilo é prazeroso e em virtude daquilo, a pessoa, não é que ela queira, mas ela foi acostumada a viver daquilo. Então não dá para culpar, mas ela se culpa. Ela se culpa, porque então teve prazer naquele momento. Então, como é que a criança entende isso que é feio? Porque é escondido. Então tem prazer, mas está escondido. Minha então, mãe falou que isso é feio. Isso é feio. Então eu não contei para minha mãe. Isso gera o quê? Gera culpa. E a culpa gera um processo de autossabotagem ao longo da vida. E ainda tem aqueles casos que eles nem lembram, que as pessoas nem lembram, o que aconteceu com 3 anos, com 2 anos. Então, com 2 anos, já tive pessoas de lembrar o que houve. Porque voltou, fez assim, mexeu. Fez no exercício, voltou na sensação, no sentimento, e aí desabou. E quando desaba, o que acontece? Viver a emoção, digamos, a gente fala assim, viver o luto por muito pouco tempo. 3 minutos eu vivo o luto, é um direito meu, chorar, sentir raiva. Mas é só isso? É só isso. Depois, eu não posso me afundar. Não, até porque a ciência diz que o cérebro, o tempo que dura o processo da raiva no corpo são 3 minutos. Depois é uma decisão, uma escolha ficar com raiva. Eu escolho ficar com raiva. Então, naquele momento, eu deixo a pessoa viver aquilo, lembrar, ter um objeto. Então, se eu vou perdoar, eu preciso ter um objeto. Então, vem aquele sentimento e logo depois, mas e o que você quer para a sua vida? O que você quer de diferente para a sua vida? Você quer pensar nisso ou você quer pensar no que você pode ter ou o que você pode ser? E essa convivência, porque você disse, eu tenho o direito de ter 3 minutos de luto, depois eu tenho que viver minha vida. Mas e o fato de conviver com a pessoa que você acredita que seja seu agressor? Seja o pai, seja o tio, seja o marido, seja o vizinho, seja quem for. Como que é conviver? Como que eu lido com isso? Então, aí é uma escolha, Nina. Por exemplo, se for um pai... Se for filha, um pai com a filha, quando vem o perdão, porque ela entende realmente, quando você falou no início, geralmente um agressor foi um agredido. Em regra, sim. Em regra, sim. Então, quando eu lembro disso, de repente, que vida teve meu pai, o que foi feito a ele? E não justifica, mas eu perdoo. Não justifica, mas é uma justificativa para que eu possa começar... A justificativa do perdão. Do perdão. Entendeu? Então, ajuda. Quando eu sinto pena, ajuda. Então, entender o que ele passou. E eu começo a entender e perdoar. E muitas vezes já aconteceram casos que não daqui, mas do Nordeste, da moça que perdoou o pai e ele chorou, ajoelhou, chorou e parou. Porque ele conseguiu também se auto-perdoar. Se auto-perdoar e ela falou para ele a verdade. Eu lembro o que você fez comigo, ela disse, no Natal. Eu lembro o que você fez comigo. Eu não deveria, mas eu quero te perdoar por mim. Porque eu sei que isso aconteceu. Então, ele chorou e aí foi falado de um seringueiro que eu tinha feito com ele. Entendeu? E aí uma coisa vai justificando a outra e aí as gerações, como você disse lá atrás, vão se auto-perdoando e todo mundo consegue resolver. E libertar. E a liberdade, não é liberdade, é essa libertação. Perdão é libertação. Eu me liberto de uma sina que eu trazia. Então, se eu olhar, se as pessoas olharem o perdão nesse prisma, né, ter essa visão, perdão é libertação. Não só para mim, mas para gerações futuras. Então, eu tive uma cliente uma vez que isso me tocou muito a história dela. Porque ela foi vendida com 12 anos e ela não conseguia perdoar a mãe. E ela na época ela estava com 36 e tinha idade de 60, 70 anos. Pela venda e o que aconteceu provavelmente em virtude dessa venda. Na verdade, o corpo todo sofria, a emoção se aloja na carne, né? A emoção se aloja na carne, no corpo, que alguns psicólogos, psicanalistas chamam a soma. Isso. Psiquiatra. Então, a somatização de tudo aquilo que você sente é o teu corpo. É o meu corpo.
Então, meu corpo, imagina o que é eu liberar cortisol, adrenalina, todos os dias, que são neurohormônio, que liberam para o corpo uma dose extra de força. Então, aquilo todos os dias faz com que o meu corpo pese, faz com que os ombros caiam e automaticamente todo o meu corpo, toda a minha postura comunica com o meu cérebro. Então, o que é isso daqui? Como que vai ser a vida para quem vive assim? Com todo o peso do mundo sobre as costas. Com todo o peso do mundo sobre as costas. Então, eu escolho, o que mais importante as pessoas lembrarem é que os neurocientistas dizem que o cérebro é burro. Ele não é burro, mas é facinho de entender. Que toda comunicação comunica com o cérebro. Então, quando eu mudo a minha comunicação, eu começo a sorrir, até com um sorriso meio assim, aquele sorriso meio... Amarelo, mas amarelo que vai, entendeu? Eu estou forçando esse músculo e automaticamente eu estou sorrindo. Tem pesquisas que eles pediram para quem estava sendo entrevistado, eles pediram para responder 2 vezes. Uma respondendo normal e outra eles colocaram uma caneta. Para a pessoa... E a resposta mudou. Simular sorriso, a resposta mudou. Então, como é que eu mudo o sentimento? Eu mudo a minha comunicação. Se eu mudo a minha comunicação, as pessoas percebem que eu estou melhor e o tratamento delas comigo também muda. Na verdade, o cérebro percebe que eu estou melhor. O cérebro não é burro. O burro é o computador que se alimenta das informações que a gente coloca lá. O nosso cérebro é o resultado do que nós colocamos, né? E nós somos o cérebro. Eu tenho um amigo neurocientista que fala assim, Margot, é muito fácil mudar. O cérebro é burro, é o tal Willy. Então, assim, não é que ele seja burro, mas ele fala assim, sorria. Ele tem um exercício que pede para as pessoas ficarem felizes. Ele fala assim, vamos fabricar felicidade? Fala, ha. É a porta do elogio gratuito, que você chega, todo mundo fala, gente, você tá linda, perfeita, muito bom, vamos caminhar com isso. Uau, então assim, tô rindo, tô mudando a minha comunicação, o meu sentimento mudou, meu pensamento mudou. Isso. Agora, e o que acontece quando eu pego alguém que veio de uma agressão forte e todo mundo fica assim, ai, tadinha, ai, coitadinha. Eu não afundo muito mais essa pessoa, porque eu tiro dela o poder da libertação? Muito mais. Porque isso é pena. E a pena não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser por fracasso. Ninguém tem que ficar rindo da desgraça do outro, mas tem que ajudar o outro a sair de onde está. O abraço, o aconchego, dizer eu entendo a tua dor. Mas até quando você vai ficar aí? Então o amor, ele chama a autorresponsabilidade. Ele traz a pessoa para agir, a pena não. E as pessoas amam sentir pena. Nossa, elas adoram. Elas acham que isso... E quem tem pena é galinha, né? Então devia ficar isso muito claro, que para o ser humano isso não deve existir. A pena não deve existir em situação nenhuma, porque eu acho que o pior estágio da vida de um ser humano é a pena. Então, quando eu passar a mão na cabeça, coitadinho, fica aqui, se afunda. Olha, no Brasil, gente, o brasileiro, ele gosta ele traz isso como se fosse... humano, como se ele estivesse se humanizando mais. Se a pena humanizasse, não. O amor pena não humaniza nem no direito penal, quem dirá na vida ali do todo dia. É o amor que humaniza. É o amor que é o sentimento mais forte. É o amor que lança fora todo medo, como você falou do Frozen. E então, isso eu lanço fora, ele continua ali, mas a gente vai conviver de mão dada, mas só tudo bem, você está aí, mas você não me afeta mais. Eu consigo viver. E tudo isso passa por uma escolha. Porque um sentimento, um pensamento, ele vem carregado, tem sinapses neurais, né? O que são sinapses neurais? É o encontro de 2 neurotransmissores. Quando eu libero um neurotransmissor, é o que é cortisol, adrenalina, endorfina, serotonina. Aquilo que eu produzo. Aquilo que eu produzo. Quimicamente, o cérebro, eu induzo o meu cérebro a produzir um hormônio do bem, digamos assim. Então, se eu falar com você assim, Nina, vamos alterar o estado de recurso agora? Vamos falar um yes, o dia está lindo. Automaticamente, o meu cérebro liberou um hormônio do bem, digamos. Endorfina, serotonina ou dopamina. E aí eu vou ficando bem. A química que vem para o meu corpo é uma química boa, a química do prazer. De estar bem, de ser feliz. Do estar bem, de ser feliz. E automaticamente muda o meu sentimento. E se muda o meu sentimento, muda o meu pensamento e muda o meu comportamento. Bom, a gente está no programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Guga de Comunicação, nessa série de programas que vai falar sobre as agressões sofridas por homens, mulheres, crianças. E a gente vai dar um jeito de tentar, pelo menos, amenizar isso tudo. A nossa convidada de hoje é a Margarida, conhecida como Margot, que dá palestras e trabalha com coach. Um beijo bem grande, pessoal de Vilhena aqui. O rapaz faz aniversário, moro em Vilhena. Meu nome é Rita. E hoje é meu aniversário. Rita, muitíssimo, assim, ó, que você seja muito feliz. Parabéns para você mesmo, de coração. Não vai dar para mostrar teu rosto aqui, mas assim, ó, Rita, feliz aniversário, tudo de bom, que a sua vida seja assim repleta de muitas coisas muito lindas e que tudo aquilo que você pedir em oração, que for fazer bem para a tua vida, possa acontecer de verdade, tá? Obrigada mesmo por você estar participando com a gente. Pessoal que não manda nome, fica complicado para a gente mandar recado, mas aqui tem de Costa Marques, de Vilhena, a Rita de Vilhena, tem de Ariquemes,
Bom, obrigada a todos vocês. Conforme a pessoa for colocando os nomes aqui, eu vou falando o nome também. Margot, a gente está quase terminando o programa. Onde que você atende e como que isso funciona? Qualquer pessoa pode ser atendida? Tem um local específico? Eu vou ter que contar a minha vida para a secretária ou lá eu só vou marcar a hora? Como que funciona isso? É engraçado contar a vida para a secretária, todo mundo tem. É chato, né? A Acho gente tem isso que muito falar. chato. A anamnese é feita ali. A anamnese é aquela lista que a gente pergunta tudo que você sente, que faz pela secretária, acho tão chato. Não se preocupe, não tem anamnese. Tem uma ficha simples de preenchimento de cadastro. Acho que agora a tua câmera é aquela, vai lá. Para cadastro, nomes, Só o idade, básico. só o básico. Não tem anamese Nem a idade com a se você quiser, secretária. né? Nem a idade Nem se quiser. quem quiser. Para mim vai ter que contar, tá, gente? Até porque se não contar eu descubro. Mas ali não precisa, Então, eu atendo aqui mesmo em Porto Velho, hoje eu atendo em Manaus, Porto Velho, Brasília. Então, aqui em Porto Velho tem um escritório na Rua João Goulart, que é a Febracis, que é o núcleo da Febracis. O que é Febracis? Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. E o nome é grande e bonito. Tomara que todo o resultado também seja grande e bonito na nossa vida, né? Sim, é verdade. Faz tudo para isso, né? Faço tudo para isso e, sim, eu tenho resultados, até por isso, acredito que até por isso estou aqui, né? Porque o resultado do trabalho, ele começa a andar e sem que você se preocupe, o seu trabalho aparece. Na verdade, por quê? Pelo resultado. Então, eu estou ali na Rua João Goulart, próximo a Major Guapindaia, bem grande, a placa está escrita Major Guapindaia é o colégio, né? O colégio Major Guapindaia. Certo. E o telefone para marcar é o 3229-6501. 3229-6501. Qualquer pessoa pode fazer coach? Pode. Qualquer pessoa pode fazer coach. Qualquer pessoa pode mudar? Pode, desde que queira. Bom, mandar um beijo, agradecimento também para a Nalva Felipe, que diz aqui que é o tema do TCC dela, que está ajudando muito. Para a Rita dos Santos, que está falando que está com saudades aqui de mim, que me conheceu em outros lugares, em outros programas de rádio. Para a Onete Maciel, que está falando, adorei a temática, diga não à violência contra a mulher. Gosto muito de trabalhar com as políticas para mulheres. Foi criado o Fórum Estadual de Política de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Campo e da Floresta, formado por instituições públicas. Bom, parabéns aí, Onete, por mais essa ação que você faz, ela que faz o serviço social. E para Mara Valverde também, que falou que é uma excelente abordagem, dizendo não à pedofilia, não à exploração sexual e não à violência contra a mulher. Desejando um abraço, sucesso, que você seja muito feliz. Quando eu chegar agora para fazer a minha, vamos supor, a minha consulta, tem um número de consultas que eu tenho que fazer para eu conseguir Na verdade, resultado? Nós chamamos de sessões e são 10 sessões. De quanto tempo cada uma? De 1h40 a 2 horas. Às vezes fica um pouco mais, dependendo do caso, porque qual que é o papel do coach? O coach é tirar o melhor do seu cliente. Então, algumas vezes, por questão de medo, as pessoas elas se escondem. Então, ele tem, com muito jeito, para que eles entendam. Primeiro, o coach não julga, porque, segundo a PNL, que é uma das outras... O que é PNL? Programação Neurolinguística. Obrigada. Então, segundo a PNL, diz que no coach não há julgamento, porque todos têm uma intenção positiva. Até o assassino, quando ele faz, ele tem uma intenção de se dar bem. A visão do réu do processo, né? Então, se existe uma intenção positiva, não existe para o profissional o julgamento. Então, não te julgo. Se você chegar comigo hoje e falar, Margot, acabei fazendo uma lambança lá, toquei fogo na casa, Nina, o que nós vamos fazer com isso? E o que você quer fazer diferente da próxima vez para melhorar? Então, teu papel ali é ouvir e ajudar a pessoa a se encontrar. Ajudar a conquistar o objetivo. O coach, o foco dele é no objetivo. Eu entendo o problema, mas o meu foco é lá, futuro. Bom, querida, imagina, brigadíssima por você ter vindo. O programa está aberto para na hora que você quiser. A gente vai ter agora, para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, pode deixar nas duas. A gente vai ter, na próxima segunda-feira, uma visão de um delegado na sexta-feira agora vai ter a visão da psicóloga, na segunda-feira a visão de um delegado de polícia sobre os crimes, na quarta-feira o Dr. Manuel vai falar a respeito da medicina dentro desse aspecto e na sexta-feira que vem a gente vai fazer um programa fechando todas as áreas de entendimento para que a gente possa ajudar a mim, a você, a todas as pessoas que nos veem e nos ouvem. Então assim, olha, de coração, muito obrigada, que seu trabalho seja assim, sempre de muito sucesso. Agradecer imensamente a Janaína Brito e a Jéssica Nathalie, que foram as pessoas que ontem no programa Toda Manhã trouxeram a Margot, junto também com a Yang, né? Jung. Jung. E
a gente pôde, de alguma forma, passar para as pessoas um pouco sobre o perdão, sobre a autoconfiança. E isso fez com que a gente tivesse a Margot aqui hoje. Então, Janaína, muitíssimo obrigada. Jéssica, muito obrigada mesmo. A nossa direção do programa é do Diego, a geradora de caracteres é a Rose, os nossos câmeras são o Vavá e o Wendel. E o nosso chefe de som, aquele que coloca aí o som para você, é o Hélio. O chefe geral da direção é o André Fernando. Lubiana na direção e o Solano aqui junto com a gente. Muito obrigada a todas as pessoas que nos assistem. Por causa de vocês, a gente levanta às 5h30 da manhã para poder levar o que há de melhor.